fazendo essa live aqui que é sobre imóveis, né? Pessoal, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Essa live de hoje, ela é uma live muito especial porque foi uma sugestão. Eu estou gravando também porque eu vou colocar esse conteúdo também no YouTube. Então, quem ainda não conhece o canal lá do YouTube, é bom dar uma olhada por lá, porque as lives que eu faço lá, elas têm uma outra dinâmica por conta de eu poder usar mais imagens, mais conteúdo. Aqui ela fica um pouquinho limitada, mas de qualquer forma é um prazer enorme estar com vocês aqui e contar com essa participação. Eu vou falar hoje sobre imóveis. É uma nova onda, né? Nós estamos vivendo com um novo modelo de taxa de juros que a gente não sabe se vai demorar muito. A questão é a seguinte. Primeiro ponto, imóvel não é renda fixa. Imóvel é renda variável. Aí você vai dizer assim, como assim, Beto? Que renda variável? Como é que pode imóvel ser renda variável? Imóvel é renda variável. E eu vou explicar qual é a razão de imóvel ser renda variável. Qual é a diferença, qual é a conceituação de renda fixa, tá? A renda fixa, ela é uma operação ou uma aplicação financeira que você faz na qual todos os parâmetros estão acertados desde o início. Está acertado o vencimento, está acertado o retorno que vai pagar a você, está acertado o valor inicial, o valor final que você vai sair. Isso aí é a renda fixa. Ainda que você tenha um contrato, por exemplo, em IPCA, em DI, né, em Selic, no Tesouro Selic ou alguma coisa assim, que você desconhece completamente qual vai ser o resultado disso no futuro, você desconhece completamente, você não sabe quanto que vai ser o DI no futuro, quanto que vai ser o IPCA no futuro, a gente não sabe, a gente sabe hoje. O que acontece? Esse parâmetro está acertado com você, tá? Ele está acertado com você, e a partir do momento que ele está acertado, a gente pode denominar essa aplicação financeira como uma aplicação de renda fixa, ou esse investimento como um investimento de renda fixa, tá? Eu sempre falo, até vou convidar vocês, quem ainda não fez o curso básico de investimentos, é só entrar no link da bio. Quando eu falar o link da bio, eu só posso colocar um link lá, tá? Eu só posso colocar um endereço lá. Então o que eu faço? Eu coloco o endereço para minha página, para o meu site. E aí quando você entra lá, tem uma série de opções. Então vai aparecer um primeiro botão, dependendo de onde você estiver acessando. Se você estiver acessando com um celular assim, né, na vertical, ele vai aparecer, sei lá, uns 2, 3 botões. Se você botar na horizontal, vai aparecer um. E se você for passando para cima, vai aparecer outras opções. Só que o curso básico de investimentos, que é grátis, ele é o primeiro. E por que é interessante fazer esse curso básico de investimentos? Porque lá eu falo sobre o que é renda fixa, renda variável, eu falo o que é CDB, o que é LCA, LCI, o que é DI, enfim, eu falo, é um curso para meio que atualizar você com relação aos termos financeiros, certo? E, paralelamente a isso, você conhecer o funcionamento das ferramentas financeiras que você usa no dia a dia, que estão disponíveis no banco e tal para você. E esse curso é grátis. Então vai lá, no link, tem lá o meu perfil, aí tem a biografia lá, aí tem um linkzinho. Quando você clica nesse link, aparece a minha página que tem um monte de botõezinhos lá, tá? Tem lá os cursos, que tem os cursos pagos, obviamente, tem meu e-book e tal, mas tem o curso gratuito, que é o básico de investimentos. Bom, então a gente definiu o seguinte, que imóvel é renda variável. Aí vamos lá para que eu convença você de que imóvel é renda variável. Eu vou trazer vários elementos para comprovar isso, mas até na apresentação vou trazer vários elementos. Mas vamos pensar o seguinte, quando você compra um imóvel, qual é o compromisso que existe com relação ao valor de venda desse imóvel? Nenhum. Você compra um imóvel
e ninguém vai garantir nada a você que vai recomprar esse imóvel, a menos, obviamente, se você fizer um contrato de compra com opção de revenda. Isso é outra coisa, mas não isso aqui é a exceção da exceção da exceção e tem tudo a ver com quem entende, né, desse tipo de operação. Vai ser uma operação muito mais elaborada. Não é o dia a dia das pessoas. O dia a dia das pessoas é o quê? É comprar um imóvel, né, e ficar e se submeter às condições desse imóvel. Tá? Então, primeiro, não existe nenhum acordo com relação ao preço de venda desse imóvel. Zero. 2. Não existe nenhum acordo com relação ao rendimento que esse imóvel vai gerar para você. Você pode alugar no mês que vem, pode alugar daqui a um ano, né? Quer dizer, você pode deixar o seu imóvel à disposição para alugar no mês que vem, não vai alugar, não alugou no outro, não alugou no outro, você está pagando condomínio e por aí vai. Então, se você achar um imóvel que já esteja alugado, ainda assim, o que pode acontecer? O inquilino pode acontecer várias coisas com o inquilino, mas o resultado que interessa a você é o seguinte: se ele sair antes de terminar o contrato, ele vamos dizer assim, está proibido de sair antes de terminar o contrato? Não. Se ele pagar a multa contratual, ele sai. Aí você vai ganhar 3 meses aí de aluguel, mas passados esses 3 meses, acabou. E mais, você também não garante qual vai ser o valor do aluguel depois que esse inquilino sair, porque você vai submeter esse imóvel às novas condições de mercado. Se houver muitos imóveis à disposição, o preço do imóvel vai cair. Se nós tivermos uma situação que há um alto índice de desemprego, o valor do aluguel também cai, porque as pessoas ficam com uma condição financeira mais debilitada. Então você tem, por exemplo, tem um casal que trabalhava, uma pessoa perde o emprego, de repente o marido perde o emprego, fica só a renda da esposa, ou o contrário, enfim, essa garantia de resultado não existe quando você está fazendo uma compra de imóvel, quando você está aplicando o seu dinheiro em imóvel. Acontece que essa é uma opção de investimento. Isso várias pessoas vivem de renda de aluguéis. Várias pessoas vivem de renda de aluguéis. E não há como negar que isso é possível. Se você conseguir montar uma carteira, né, de imóveis, carteira comprando imóveis pequenos e tal, e vai ganhando aluguel aqui, outro ali, e aplica aquela velha regra da diversificação, que seria dividir o valor do seu imóvel, quer dizer, dividir o valor da sua aplicação em vários pequenos imóveis, né? No lugar de comprar um imóvel, sei lá, de 500 mil, você comprar 5 de 100, ou coisa assim, ou 2 de 200, entendeu? 2 de 250, você diminui o risco, justamente porque se um desocupa, você tem o outro ali, o outro ocupado que dá para você pagar as suas contas e tudo mais. Bom, dito isso, eu espero que a gente esteja de acordo que imóvel é renda variável, tá? Não é renda fixa. Imóvel não é renda fixa. Muito bem, estando de acordo com relação a isso, vamos agora passar para o segundo ponto aqui da minha discussão. Depois eu vou olhar as perguntas, vou olhar os comentários para a gente poder falar, para poder interagir um pouquinho com as perguntas aqui, tá? Então, agora o que a gente vai falar é o seguinte: como que a banda toca? Muitas vezes a gente olha assim e diz assim: a taxa de juros está baixa, agora eu vou comprar imóvel e tal, porque eu vou ganhar mais do que na renda fixa e tudo mais. Veja, eu não estou aqui advogando contra imóveis, tá? Eu não estou advogando, não é meu papel aqui dizer que não é para aplicar imóvel, é para aplicar no mercado financeiro de forma alguma. Eu estou simplesmente trazendo aqui a realidade e, como eu falei inicialmente, como a banda toca, certo? Quer dizer, quais são os movimentos do mercado financeiro e, na realidade, da economia como um todo, para adaptar a novas taxas de juros. Porque as taxas de juros, elas são prevalentes. Sim, elas são prevalentes, sim.
O agente econômico racional, aí você vai dizer assim, mas a maioria das pessoas são irracionais. Tá legal, a maioria das pessoas são irracionais, só que a maioria das pessoas pode ser que juntas não consigam atuar como a minoria que tem muito capital. E a minoria que tem muito capital, tem muita gente trabalhando para eles para dar a realidade para essas pessoas, certo? Então, quando você vai para a realidade, você tem que entender o que acontece com a economia e com a taxa de juros. E não tem nada demais. Eu vou até dar vou até citar aqui uma expressão não, um modo de ver, uma metáfora, né, que um dos maiores investidores do mundo fala a respeito das taxas de juros com relação ao mercado. Ele diz o seguinte, que as taxas de juros são como a força da gravidade no mercado. Quando as taxas de juros estão baixas, você tem pouca força da gravidade, os preços sobem. E quando a taxa de juros está alta, você tem muita força da gravidade, está puxando muito para baixo, os preços caem. Isso é mais ou menos o que a gente vai entender agora com relação aos imóveis. Os imóveis, eles pagam, eles são avaliados por duas fontes, você tem duas fontes de rendimento quando você adquire um imóvel. Uma fonte de rendimento é a expectativa de ganho de capital. A expectativa de você comprar um imóvel por 100 mil, 200 mil, e esperar que no longo prazo esse imóvel valha mais. É como diria o Ray Dalio, é um veículo, né, para você armazenar riqueza, certo? Então o imóvel é um veículo para armazenar riqueza, certo? É lógico que quanto mais barata for a manutenção desse imóvel, esse veículo tem mais força. Então, porque você não, no caso dele, não está sendo utilizado, não está sendo empregado em alguma atividade, ele não está gerando renda, nessa situação, esse imóvel ele não vai gerar despesa para você. Por outro lado, tem imóveis que você vai pagar um condomínio alto, uma coisa assim, então se o imóvel está alocado, aliás, ele não está alocado, ele vai gerar despesa e você vai ter problema. Quando está alugado, está tudo bem, mas a partir do momento que ele não tem uma atividade econômica associada a ele não está gerando renda, ele começa a gerar despesa. Fora as despesas convencionais, que são as despesas de manutenção de manutenção do imóvel, o imóvel estraga, a própria depreciação, porque você tem regiões que podem mudar você pode ter uma região que é muito boa, de repente resolvem fazer, sei lá o que, uma casa de show do lado ou próxima, enfim, o pessoal muda a destinação daquele terreno e daquela área, daquela sua região, e você tem uma perda, uma desvalorização naquilo ali. Então, voltando à história, nós estamos atuando no segmento da renda variável, né? Nós estamos atuando no segmento da renda variável. Bom, dito isso, a gente já sabe que imóvel é renda variável. Segundo, que não adianta a gente esperar, que a segunda coisa que a gente sabe é o seguinte, que as taxas de juros, elas são um imã, são a força da gravidade, vamos dizer assim. Se as taxas de juros sobem, o preço das coisas, dos ativos cai. E se as taxas de juros caem, o preço dos ativos sobe. Por que que isso acontece? Porque o ativo que está gerando renda, vamos dar um exemplo. Você comprou um imóvel e esse imóvel você pagou 100 mil e esse imóvel estava rendendo R$300 por mês de aluguel. 0,3%. Vamos até subir, 0,4%. Então você comprou um imóvel por 100 mil e ele está alugado por R$400, certo? Quando isso aconteceu,
se a sua taxa de remuneração desse imóvel era de 0,4 vezes 12, daria 4,8% ao ano. Então, durante um ano, você ganharia sobre o valor dos 100 mil reais 4,8%. Veja o que vai acontecer na hora que as taxas de juros caírem. Na hora que as taxas de juros caírem, o investidor vai olhar para a taxa de juros e vai dizer assim, ora, se eu estou ganhando 2% na operação livre de risco, e eu já vou falar da operação livre de risco, esse imóvel eu posso comprá-lo por 100 mil e ganhar 4,8%. Só que, no momento que ele pensa isso, está todo mundo pensando. E aí as pessoas vão atrás de comprar esse imóvel. O que vai acontecer com esse imóvel? Ele vai subir de preço. Ele vai subir de preço. Então, quem possuía o imóvel vai ter um ganho de valorização. Passado esse ganho de valorização, esse imóvel, ele vai, vamos supor que ele tenha subido para... Eu vou fazer uma coisa até para facilitar as contas aqui, senão vai complicar a minha vida, que eu estou fazendo tudo de cabeça aqui. Mas vamos supor que ele tenha dobrado de preço. Ele foi para 200 mil reais. Teve uma procura gigante por esse imóvel, ele foi para 200 mil reais. O que aconteceu nesse momento? Você está com um imóvel ali que vale 200 mil reais e que na hora que você vai para o aluguel continua o mesmo. O inquilino não vai... você tem um contrato de 1 ano com ele lá, o inquilino vai dizer, irmãozinho, ou irmãzinha, eu não vou pagar mais, eu estou pagando os 400 reais, vai ficar por 400 reais. Tudo bem. A pessoa que comprou, nesse momento, no lugar de ganhar 4,8%, ela vai ganhar metade. Ela vai ganhar 2,4%, porque agora 400 reais em 200 mil são 0,2%. 0,2 em 12 meses dá 2,4% ao ano de retorno. Muito bem, aí nós vamos agora para as falácias, tá? E aí eu vou chamar a sua atenção para a questão das falácias. Falácia número 1. Ah, mas eu comprei por 100. Pouco importa se você comprou por 100. O que importa é o valor desse imóvel hoje. Não interessa por quanto você comprou, não interessa. Você comprou por 100, você teve uma coisa que se chama ganho de capital. Então esse imóvel saiu de 100 e foi para 200 reais. Você ganhou 100 mil, saiu de 100 mil, foi para 200 mil reais. Você ganhou 100 mil reais em cima da sua aplicação de 100 mil. Não sei qual foi o prazo que levou para isso, mas você teve um retorno de 100% sobre o valor aplicado. Mas, como eu costumo dizer, né, e eu até vou colocar um videozinho, talvez amanhã ou segunda-feira, postar no Instagram, um videozinho curto. Isso aí é igual aquele filme lá, não sei o que é a primeira vez, sempre é a primeira vez, uma coisa assim, com Adam Sandler, e a atriz, eu não lembro, acho que é aquela atriz do Titanic. Então o que acontece? Eu vou falar essa mesma coisa lá ainda, eu vi hoje o nome até para colocar lá e esqueci já. Mas é sempre a primeira vez, alguma coisa assim. Então, o que acontece com esse negócio? Esqueça o para trás mente. O que vale é que hoje a sua rentabilidade passa a ser 200 mil do valor do imóvel comparado com os 400 reais que você está recebendo de aluguel. Tá certo? Então, tenha isso em mente. O para trás mente só interessa para o cálculo do seu ganho de capital. Então, valorizou meu imóvel. Show, beleza. Você teve um ganho de capital. Depois desse ganho de capital, você vai ter que calcular a sua rentabilidade não com o valor que você comprou lá atrás,
mas com o valor novo que você está recebendo, que é em função aliás, na realidade não é o valor novo que você está recebendo, você não recebeu nada ainda porque você não vendeu o imóvel, mas é o valor novo que esse imóvel tem no mercado. Então isso acontece automaticamente, certo? Então os preços da economia, os preços dos imóveis, os preços das ações, das empresas, eu vou tentar abolir o nome ações da vida, porque o pessoal fica, eu quero investir em ações como se fosse uma coisa mágica, coisa do além, e não tem nada do além, é tudo tão banal que até dá raiva quando o pessoal fica, vou investir em empresas. Então, quando o preço das empresas sobe, certo? O preço das empresas sobe quando a taxa de juros cai. Porque a rentabilidade que essa empresa dava, ou que essa empresa dá, quando comparada com as novas taxas de juros, atrai mais gente para comprar aquela empresa. Da mesma forma, o imóvel, o preço sobe, por quê? Porque as pessoas ficam atraídas para comprar esse imóvel. Agora vamos para a segunda ressalva. A primeira ressalva foi que eu não disse para ninguém que eu estou sendo contra ou a favor de comprar imóvel. Isso é uma questão de foro íntimo. A decisão de investimento não é minha, eu tenho as minhas opções e eu vou fazer o que eu acho que está certo, o que eu acho para a minha característica, né? Para toda a minha história, eu tenho toda uma história totalmente diferente da sua, do seu vizinho, do seu parente, enfim. Muito bem. Qual é a característica? A segunda ressalva. A segunda ressalva é que eu estou dizendo o seguinte: para que esses preços para que esses preços subam, né, o que precisa é uma constância nessa nova taxa de juros baixa. Se isso estiver sendo interpretado pelo mercado como uma moda ou uma situação momentânea, você não vai ver essa manifestação nos imóveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dependendo do imóvel que você tenha, ou que você esteja procurando comprar, né, dependendo do imóvel que você esteja procurando comprar, essa redução, a demanda por esse tipo de imóvel em função da situação econômica, o que está acontecendo? Você vai ter que tirar muito varejo, certo? Aquelas pessoas, por exemplo, as classes menos favorecidas, se você tem uma reserva de dinheiro, uma aplicação financeira grande, tudo bem. Se você não tem essa aplicação financeira grande, as classes que não têm essa oferta de capital, elas podem estar sofrendo porque nós estamos com índice de desemprego altíssimo. O que você vai fazer? Você vai parar, vai olhar e você não vai ter demanda, tá? Para aqueles imóveis. A mesma coisa acontece porque qual seria a outra forma de demanda? Por meio dos financiamentos imobiliários. As taxas de juros dos financiamentos imobiliários caíram um pouco, então poderia ter uma demanda muito grande atrás dessas novas taxas, né, de crédito para comprar imóveis. Onde é que vai bater? Vai bater no nível de desemprego. Então você tem uma quantidade grande de pessoas desempregadas, né? E essa grande quantidade de pessoas desempregadas não vai gerar uma demanda suficiente para comprar imóveis do jeito que a gente espera, né? Então, essa é a segunda ressalva que eu quero fazer. Eu não estou afirmando categoricamente que o preço dos imóveis irá subir. Ele irá subir se essa redução das taxas ele subirá, né? Ele subirá se a redução das taxas de juros for algo permanente. E aí eu também tenho dados aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Aí nesse momento eu vou pedir aqui, vou dar uma paradinha um segundo para falar com vocês o seguinte: se vocês puderem aí dar uma curtida nessa live. Outro ponto, porque aí eu entro nas perguntas, né? Para a gente fechar 1 hora. Um outro ponto muito importante quando a gente conversa sobre investimento, sobre aplicação financeira. E quem está nas lives, que eu tenho feito lives no domingo no YouTube, tá? O meu canal do YouTube, mais uma vez, só explicando para você, meu canal no YouTube
ele está você acessa o perfil, no perfil tem um link lá, você clica nesse link e aí aparece, você vai ver, assim, primeira coisa que você vai ver, se ainda não fez o curso básico de investimentos, já vai aparecer ele bonitão lá na frente, primeiro botão, curso básico de investimentos. Aí tem um negocinho lá, grátis e tal, grátis, total, são 3 aulas, assim, que você vai sair, eu tenho as avaliações do curso aqui, o pessoal se classifica como, eu boto assim, o que você conhece antes do curso? O pessoal se classifica como 0, 1 e 2, tá? Quando sai, tá entre 3 e 4. Quer dizer, até são honestos de não botarem 5, mas, enfim, dá uma mudança no seu conhecimento sobre investimentos. Isso aí, batata, fique tranquilo que se você não conhece nada, o caminho é esse lá. Bom, segunda coisa, então aí você sobe lá e você vai achar canal no YouTube. Nos domingos eu faço, eu também publico aqui no Instagram, às vezes eu boto uma postagenzinha, faço uma postagenzinha avisando. Você acessa o perfil, no perfil tem um link lá, você clica nesse link e aí aparece, você vai ver, assim, primeira coisa que você vai ver, se ainda não fez o curso básico de investimentos, já vai aparecer ele bonitão lá na frente, primeiro botão, curso básico de investimentos. Aí tem um negocinho lá, grátis e tal, grátis, total, são 3 aulas, assim, que você vai sair, eu tenho as avaliações do curso aqui, o pessoal se classifica como, eu boto assim, o que você conhece antes do curso? O pessoal se classifica como 0, 1 e 2, tá? Quando sai, tá entre 3 e 4, quer dizer, até são honestos de não botarem 5, mas, enfim, dá uma mudança no seu conhecimento sobre investimentos. Isso aí, batata, fique tranquilo que se você não conhece nada, o caminho é esse lá. Bom, segunda coisa, então aí você sobe lá e você vai achar canal no YouTube. Nos domingos eu faço, eu também publico aqui no Instagram, às vezes eu boto uma postagenzinha, faço uma postagenzinha avisando. São lives de gravação do curso, desse curso que eu estou montando, vou lançar aí no dia 15 de setembro, na primeira quinzena de setembro. Olha, finalzinho da primeira quinzena. Eu fiz uma aula lá que era o seguinte, era na mente dos mega investidores. Então nós falamos de 3 mega investidores, 3 pessoas assim que são fora da curva em investimentos, Warren Buffett, Ray Dalio, Aswath Damodaran, que é um cara que é o rei do valuation, né, do cara que calcula o preço é um dos caras mais antigos que tem escreveu vários livros sobre isso, é professor da Universidade de Nova York. E nós fizemos lá essa live explicando, esse material também está no curso pago, é um material muito massa. Tem também um que a gente falou sobre o que os milionários não falam para você, são crenças que você tem de como que o milionário pensa e tal, e esse material tá lá, né? Quando a gente começou, nós tratamos em 2 momentos desse tema, se tiver com caneta e caderno aí, anote aí, que se chama prêmio de risco, tá? Prêmio de risco é o seguinte, não seja mané. Isso é a definição de prêmio de risco, tá? Não seja mané. O que quer dizer isso? Veja, não tem como você... Aliás, você não deveria fazer nenhuma aplicação financeira que rendesse a você menos do que a aplicação livre de risco que está à sua disposição. Pô, não entendi nada do que você falou, você enrolou pra caramba, não entendi absolutamente nada. Veja, se você tiver uma aplicação que não tem risco nenhum, ou, eu vou dizer 0 não, mas vamos lá, tá, forcei, foi mal, ela te dá ali com um risquinho muito baixinho, muito pequenininho, 2% ao ano. Faz sentido você aplicar em alguma coisa que tenha mais risco do que isso para ganhar 2% ao ano? Não faz. Eu estou respondendo logo, não vou deixar nem você pensar. Não faz. Faz sentido você aplicar, e aí veja, em alguma coisa que pague 1,5% ao ano, se a aplicação livre de risco ou de baixo risco, a aplicação de risco mínimo, né,
É 2? Também não pensa não, porque não vale, não faz sentido, mas vou contar um segredo aqui. É o que todo mundo faz. A grande parte, todo mundo que eu digo assim, há exceções. O grande problema é esse. É que nós estamos vivendo num mundo no qual o que está acontecendo são as exceções. Aliás, quem está ganhando dinheiro é a exceção. Por quê? Porque a maioria das pessoas está... Eu falei aqui todo mundo, parece aquele negócio de filho, né? Ô pai, mas todo mundo vai. Não, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Então, passe a não ser todo mundo, tá? Seja uma pessoa que exige prêmio de risco. Prêmio é o seguinte, você tem que ganhar alguma coisa para correr risco. Vou dar um exemplo de prêmio de risco que você paga se você tem um carro ou se você tem um seguro de vida. O prêmio você paga para a seguradora. Quando você contrata um seguro para o carro, você paga para a seguradora o quê? Um prêmio. Por quê? Porque se aquele carro for para o beleléu, você vai receber o dinheiro da seguradora, certo? A mesma coisa acontece quando você vai fazer uma aplicação financeira. A primeira coisa que você tem que olhar para uma aplicação financeira é qual é o prêmio de risco que aquele troço está dando para você. Pô. Se ele tem menos garantia do que o Tesouro Selic, vamos dizer assim, tem menos garantia? Tem. Ele não pode, sob hipótese alguma, pagar menos do que o Tesouro Selic. Eu dei essa volta todinha, mais uma vez, eu gosto de fazer, estou fazendo essa voltinha aqui, mas eu dei essa volta todinha para dizer o seguinte, que um imóvel, ele precisa de um prêmio de risco. Você precisa receber pelo imóvel mais do que você recebe numa aplicação livre, com risco, vamos dizer assim, com menor risco, que é um título público garantido pelo Tesouro e com a taxa de juros básica da economia. Então, a aplicação financeira, ela tem que garantir para você um prêmio de risco. Imagine você aplicar em um banco recebendo menos do que isso. Você aplicar na poupança de um banco que não é um banco que tem a garantia, que tem a mesma garantia do Tesouro Selic, recebendo menos do que o Tesouro Selic. Não pode, em hipótese alguma, tá certo? Lógico, você vai dizer assim, mas aqui é bem pouquinho, não sei o que, não dá o trabalho. Tudo bem, você não quer ter trabalho? Tem, mas por favor, então entenda que existe essa ideia de prêmio de risco, tá? Entenda que existe essa ideia de prêmio de risco. Muito bem, e eu falei em prêmio de risco por quê? Por que eu falei em prêmio de risco? Falei em prêmio de risco porque quando você vai para a compra de imóveis, você tem que levar isso em conta. Tá? Você não pode receber, a menos que seja por uma questão estratégica sua. Não, olha, eu acho que eu estou muito concentrado em banco, eu quero que o dinheiro esteja aqui no imóvel, tenho algumas vantagens mais de privacidade, né? Porque de repente o gerente do banco não fica ali ligando para você para oferecer uma coisa ou outra e tal, o dinheiro está ali no imóvel, fica meio que... né? Mas tenha certeza que você deve levar em conta o custo dessa proteção de privacidade que você tá tendo. Tem que lembrar que, obviamente, a privacidade não é completa porque o cartório essa informação é informação pública, né? O registro do imóvel, mas é muito mais, vamos dizer assim, trabalhoso acessar um registro de imóveis por enquanto, né? Do que daqui a pouco isso provavelmente vai ficar tudo consolidado. Mais do que você acessar a conta do banco. Dito isso, a gente já sabe que a gente tem que estar sempre de olho no prêmio de risco, tá? E que tem que ter em mente que se o imóvel se a taxa de juros, que é o link, a ligação que eu vou fazer agora, tá? Com a curva de juros, certo? Eu não tenho o resultado de hoje da curva de juros, porque eu preparei esse material aqui hoje mais cedo, então não tenho o resultado de hoje. Mas eu vou falar para você da curva de juros o seguinte. Eu falei o seguinte, que a tendência do valor do imóvel é subir
quando a taxa de juros cai. A tendência do valor do imóvel é subir o valor quando a taxa de juros cai. Mas isso só vai acontecer se essa queda na taxa de juros for uma coisa permanente. Porque se for uma coisa temporária, em geral as pessoas não fazem, elas não ficam, em geral as pessoas não são negociantes de imóvel ali, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Se você tem uma imobiliária, se você atua nesse mercado, aí é outra coisa. Se a sua especialidade é isso, é outra coisa. Mas em geral não é o caso, né? Muito bem, então qual é o cuidado que a gente tem que ter com relação a isso? O cuidado que a gente tem que ter com relação a isso é como que estão se desenhando as taxas de juros para o futuro. Mas Beto, vem cá, a turma é adivinho? Não é adivinho. E se você for olhar, em geral, o pessoal erra pra caramba. Mas esse tipo de informação ele orienta a tomada de decisões, certo? Então, o que é a tomada de... Como é que eu vou tomar a decisão? Eu vou decidir de forma racional, fazendo uma análise, se eu vou comprar ou não vou comprar um imóvel. Qual é o meu elemento de decisão? A taxa de juros está baixa. Isso é fato, é uma taxa de juros baixa hoje. Como que essa taxa de juros vai se comportar no futuro? Muito bem. Tem como eu saber isso. Então eu tenho como saber, olhando quais são os valores das taxas de juros dos contratos futuros. Então hoje existem pessoas que estão negociando taxas de juros para o futuro. Mas não precisa ir tão longe assim, se você não quiser ir tão longe. Se quiser, vai lá e pesquisa direitinho. Mas você não precisa ir tão longe. Você pode procurar no site do Tesouro Nacional, você pode procurar lá no Tesouro Direto quais são os preços e taxas dos títulos. O que acontece lá? Você vai encontrar os preços e taxas dos títulos para diversos vencimentos. Então, se você usar um exemplo, o Tesouro Pré-fixado, ele tem uma taxa de juros fixa, já prontinha para você entender mais fácil, para um prazo de, sei lá, eu acho que tem 2026, se não me engano, tem 2027, alguma coisa assim. Tem um título para 2026 ou 2027. Tem um outro para 2031, mas ele tem pagamento de juros semestrais, que também ajuda, porque é mais ou menos, vamos dizer assim, ele teria um comportamento mais ou menos de um imóvel. E aí você olha qual é a taxa de juros que esse título está pagando. Mas Beto, para que eu vou fazer isso? Justamente para você analisar uma aplicação financeira que é de baixo risco para comparar qual é o prêmio de risco que você está assumindo quando você compra o imóvel. Qual seria o retorno mínimo de aluguel que aquele imóvel teria que gerar? Aí você pode levantar o dedo e dizer assim, mas aí não tem a valorização do imóvel. Tá certo. A valorização do imóvel é uma possibilidade. E no longo prazo, eu vou falar isso agora, porque senão aqui... Não, agora não, vou só dar as taxas para o futuro para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia aqui. Mas no longo prazo, a valorização do imóvel tende a ser a valorização da inflação. Beto, mas você estava falando agora que o imóvel era 100 e passou para 200. Vou dar um exemplo agora para você. Antes eu vou falar quanto que estão as taxas futuras, tá? As taxas futuras para o DI, que é quase, vamos dizer assim, é quase a Selic, tá? Vamos mostrar, vou falar aqui para você. Olha aqui, ó. Vamos para janeiro de 2021, ela está em 1,88. Estava ontem ela fechou a 1,88. Então 1,88%, beleza. Em janeiro de 2022, ela fechou a 2,27%, 2,77%, tá? Em janeiro de 2023, 3,95%. Então, janeiro de 2023, 3,95%, quase 4%. Janeiro de 2025, 5,71%. E janeiro de 2027, 6,71. Aqui eu vou até dar um exemplo. Tem um vídeo meu no canal do YouTube
que eu trato daquela, quando houve a saída do Moro, né? Esse juro que estava em 6,71, ele chegou a 8,40 ou 8,70, alguma coisa assim, mais de 8. Então veja que ele já cedeu 2 pontos. Mas a expectativa de longo prazo é uma expectativa de 6,17%. Se você comprar se você olhar lá um título que no Tesouro Direto, certo? Por exemplo, um título IPCA, ele também vai ter a característica de valorizar com a inflação e dar um juros adicional. Esse juros adicional para o prazo é que você pode comparar com quanto o seu imóvel está pagando no momento. Então, se você comprar um imóvel, você vai ganhar alguma coisa de prestação e essa prestação convertida com relação ao valor que você pagou o imóvel, você pode comparar com a taxa do Tesouro IPCA, por exemplo, porque ele vai valorizar com a inflação e, paralelamente, ele vai pagar uma rentabilidade superior à inflação, que é aquele valor que está lá no título, certo? Então isso aí é para orientar você na sua decisão, se você está tomando... Porque uma coisa é dizer assim, eu vou fazer na doida. Não, tô na doida, tchau, um abraço, faça o que você quiser, não tem nada. Não, eu quero fazer uma coisa, eu vou comprar porque a taxa de juros está 2%. Veja, a partir do momento que você botou uma coisinha de racionalidade, você não deveria, você pode fazer o que você quiser da sua vida, não tem nada a ver com isso, mas você não deveria parar aí, né? Eu vou botar uma coisinha de racionalidade, eu estou trazendo elementos aqui para que você bote uma racionalidade maior na sua decisão. E aí eu vou dar um exemplo aqui para você, que é da taxa, que tem uma coisa muito interessante aqui, que foi a valorização dos imóveis, né? Então aqui, ó, vamos ver aqui o seguinte, olha. Nos anos de 2008, tá? 2009, 2010 e 2011, nós tivemos as seguintes valorizações de imóvel. 2008, 12,85, isso aqui não está comparado com a inflação, tá? Mas 12,85, 16,7, 23,52 e 26,32 em 2011. 2012 deu 13%, 2013 13,74%, 2014, que a gente começou a ter uma inflaçãozinha linda aqui já, 6,17%. 2015, que nós tivemos, salvo engano, uma inflação de 10%, 1,32%, tá? 2016, nós já tivemos uma inflação mais baixa, mas ainda assim eu acho que estava por volta de 6%, 0,57%. E aí vai. Em 2017 foi negativo, e nós tivemos inflação em 2017. 2018, negativo, e também teve inflação em 2018. Então, observe que não adianta a gente chegar assim, porque imóvel não cai de preço. Claro que cai. Tá? Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que tem um imóvel, comprou, disse que pagou, eu não vou falar exatamente o valor, é um valor alto, mas ele perdeu desse valor 20%. Tá? 20% do valor que ele pagou 5 anos atrás se ele for vender esse imóvel hoje, esse imóvel vale 20% menos. 20% menos do que o valor que ele pagou mais ou menos 5 anos atrás. Eu vou responder a pergunta que foi feita lá no Instagram, que é com relação à renegociação. O que acontece? Foi feita a pergunta se a pessoa pode renegociar. Os bancos, em geral, nesse momento de pandemia, tá meio estranha a coisa, assim, eu não sei, eu não posso dizer efetivamente, porque eu não tenho eu não tenho presenciado esse tipo de negociação. Mas, em geral, os bancos não costumam negociar contratos que estão funcionando. Em geral, é isso. Se o contrato está funcionando, eles não negociam.
Porque teoricamente não tem uma razão para essa negociação. O que você pode fazer? E aí tem que ter cuidado com uma coisa, aí é outra atenção que deve ter, que é o seguinte: você pode tentar a portabilidade do crédito. Porque aí é um momento em que você abre uma negociação. O que eu estou dizendo é uma forma convencional de você fazer, uma forma possível de você fazer isso, prevista em regulação, certo? Então você não está fazendo nada irregular, nada ilegal, nada. Você simplesmente procura uma outra instituição financeira e apresenta a sua operação de crédito que você tem com o banco A, B ou C, né? Nesse momento, existe a prerrogativa. Antigamente era assim, você chegava lá, você quer fazer a portabilidade, igual a telefonia. Quer fazer a portabilidade, pluf, tchau, acabou, você resolveu o problema. Não. Agora, o banco do qual você quer tirar o crédito, ele é informado. Então, quando ele é informado, ele vai dizer assim, putz, eu vou perder esse contrato para o outro banco, um contrato sei lá, falta ainda, sei lá, 15 anos, 20 anos, sei lá quantos anos faltam, que eu vou receber uma taxa de administração todo mês, eu vou receber meu jurinho ali na boa, vou receber o seguro, né? Vou receber o seguro e vou ficar com o cliente aqui para eu ficar buzinando na orelha dele para comprar isso, comprar aquilo, parará, parará. Então, nessa situação, o banco vai e liga para você e vai dizer assim, peraí, vamos negociar? E aí sim você consegue uma negociação. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Beto, você acha que o ideal é morar de aluguel ou investir o dinheiro ao invés de comprar um imóvel? Boa, assim, essa pergunta é uma pergunta que ela depende muito do perfil da pessoa, certo? Quando você mora de aluguel, você tem liberdade de movimentação muito maior do que se você mora no imóvel próprio. Porque é mais difícil você vender, você tem custos para vender, né? Você tem custos de corretagem, custos tributários, né? Então, cartoriais e coisa e tal. Eu acho que isso depende muito da pessoa. Nós temos, assim, existe uma geração muito grande que foi criada para comprar imóveis, certo? E a gente acredita na estabilidade que o imóvel dá. A gente tem essa percepção de que o imóvel dá uma estabilidade. Eu diria que essa estabilidade ela foi maior no momento em que as pessoas moravam em casas. No momento em que elas passaram a morar em apartamentos, essa estabilidade ela se reduziu bastante, porque se você perder o emprego, você vai ter que pagar o condomínio. Então não tem como você morar na sua casa, que é sua, né? Mas que você não tem, mas que você tem que ficar pagando condomínio. E se você passar 3 meses sem pagar condomínio, você vai sofrer uma ação. Então o condomínio vai entrar com uma ação contra você e vai pegar o imóvel de volta. Então, assim, aí você volta, compara qual é a taxa que você tem de remuneração do seu investimento, sempre computando um adicional de inflação, que seria o que o imóvel renderia a mais, tá? E você compara isso com o custo do aluguel de um imóvel parecido com aquele. Em geral, o custo do aluguel tende a ser mais barato. Tá? Quanto maior o imóvel, mais barato. Então, por exemplo, se você for comprar um imóvel de luxo, eu acho que não vale a pena, não. É muito mais interessante você alugar, o retorno disso é muito maior, né? Bom, pessoal, então eu quero agradecer a vocês, agradecer a presença, agradecer as curtidas, agradecer os compartilhamentos. Assim, muito massa. Chamar vocês mais uma vez para domingo estarem lá comigo, estarem eu aqui, vocês aí, na nossa live. Então eu agradeço mais uma vez, desejo boa noite a todos e espero que tenham curtido essa live de hoje, tá?